Voltamos agora com Hora da Saúde. No programa de hoje a gente está abordando perdas auditivas e agora a gente vai receber a fonoaudióloga do Hospital de Amor, Juliane Vilela Muniz, para nos ajudar a falar mais sobre esse tema. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada pelo convite, Dr. Gláucia. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Dr. Marcelo continua aqui com a gente no programa, né? Sempre um prazer receber você aqui, Marcelo. Igualmente, Gláucia. A gente começou no primeiro bloco falando sobre perdas auditivas e agora eu quero que você fale pra gente, é possível prevenir? Muito. No caso, existem os equipamentos de proteção individual, nós temos uma sequência de exposição de ruído. A maior parte dos serviços, por 8 horas diárias, tem que ter 85 decibéis de exposição. A partir de 85 decibéis, já começa a realizar uma exposição. Imagine mais de 8 horas diárias, 30 dias, 60 dias e aí 1 ano, né? E no caso, essa exposição, para uma orelha que nasceu boa, ela vai se tornando um ser inaudível, né? Então, assim, você nasce normal e tem a perda auditiva induzida pelo ruído de exposição. Juliane, e como identificar a hora certa de procurar um especialista? Como saber? Quando você está num ambiente e você não consegue detectar os sons. Vamos supor, a orelha, ela é dividida ao meio. Tem o som baixo e tem o som de alerta. São os sons altos. Motores, máquinas, e a metade baixa é o som da fala, o som do celular, o som do ar-condicionado, do ventilador. E você vai atravessar a rua. Quais são os sons de alerta? O motor de uma moto, o motor do seu carro, ignição do veículo. Às vezes o paciente todos os dias está com o mesmo veículo, aí ele vai ligar o carro e fala, nossa, parece que não ligou, mas ele não está escutando a própria ignição do veículo. Então, assim, vai atravessar uma rua, a perda auditiva está num nível grave, ele pensa que está escutando um veículo, que o veículo está na esquina, o veículo está nas costas dele. Então, assim, por isso que quando você começa a passar por situações de perigo, você tem que procurar um especialista. É quando a pessoa já fica distante daqueles sinais de segurança que a gente falou no primeiro bloco. Exatamente. A gente tem perdas que são agudas e tem perdas que são crônicas, que vão acontecendo ao longo do tempo de modo progressivo. Então, se você já percebeu que a alteração está progredindo, então eu escutava, achei estranho, no outro dia eu percebo que aquilo está progredindo. Isso mais na vida adulta. Mais na vida adulta, a gente precisa procurar ajuda. A criança, ela também fala. Ela vai falar alguma coisa estranha, ou às vezes a mãe percebe que ela chama a criança não responde, não atende naquela mesma velocidade. E antes respondia. Então tem uma mudança do padrão. E é importante a gente frisar que na criança isso acomete até o que é do interesse da criança. Então a criança está jogando bola, está brincando com os amigos e aí percebe que na hora da brincadeira se desorientou, não conseguiu responder, alguma coisa assim. Isso chama a atenção. Não é uma perda de audição seletiva, só quando a mãe chama que a criança não escuta. Não, isso acomete todos os interesses da criança, inclusive aquilo que é prazeroso para ela. Assistir um desenho, acompanhar um videogame, alguma coisa assim, que a criança mudou o comportamento dela, precisou aumentar muito a TV para poder escutar. Isso é uma outra coisa que chama a atenção. Mesmo para pessoas adultas, começam a aumentar o volume do rádio, o volume da TV, a hora que perceber, e as outras pessoas percebem, nossa, mas está muito alto, e para a pessoa estar normal, é indicativo de uma perda auditiva que já foi percebida, né? Sim. Só às vezes a pessoa não tomou consciência. Juliane, normalmente quem demora mais para perceber essas perdas, a evolução dessas perdas, o adulto ou a criança? No caso, a criança chega para a gente por volta dos 2 anos de idade. Porque tem a fase do balbucio normalmente e a criança que nasce com perda auditiva, o desenvolvimento é diferente. Por quê? O som da voz, ele não tem o retorno, porque ele não se autoescuta igual o doutor explicou. Então, normalmente quem tem uma perda auditiva de grau moderado a profundo, que é um grau maior, o ser humano ele escuta até 25 dBs. Abaixo de 25 já é perda. Aí tem os graus, leve, moderado, severo, profundo. No caso, uma criança que tem um grau profundo,
ela não escuta a melodia da fala. Então, ela escuta, é aquele som que ela não tem o retorno auditivo. Então, a mãe que já tem 2 filhos ou 1 filho, ela tem por espelho. Não, mas aquele ali, ele falou antes. Mas ele fala... E é bem clara essa diferença. Porque quando você derruba alguma coisa, a criança não tem o reflexo cóccipalpebral. Quando você bate palma, a criança não fecha o olhinho. Então, você começa a derrubar as coisas em casa, ou acontece uma situação de perigo, a criança cai, até o choro não é um choro alto, é um choro sem som. Então, aí, quando a criança começa a fala, a idade normal da fala, a mãe começa a perceber, mas não sai mamãe, não sai papai, sai um grito, um gemido, pede água para mamãe. Então não sai o que a gente chama do fonema normal da fala, né? Então sai só aquele ruído que não tem uma melodia, igual a voz natural. E na idade adulta, normalmente as pessoas demoram para perceber que elas estão tendo perda auditiva? No caso, como o doutor falou, na idade mais idosa, existem doenças que são próprias da idade. Como o organismo inteiro ele cresce, ele envelhece, o conduto auditivo ele também envelhece. Então, ele vai atrofiando. Músculo que fica atrofiado, ele vai parando. Então, existe a presbiacusia, que é uma doença degenerativa da parte do núcleo celular do ouvido interno, que também vai atrofiando e vai provocando nos idosos uma perda. Lembra que a orelha ela é metade sonzinho baixo, metade sonzinho alto. Vai do som alto para o som baixo a perda. Então, é mais grave no idoso, porque ele vai atravessar uma rua, ele escuta sim a fala, se ele estiver direcionado do interlocutor próximo, mas se tiver uma moto atrás dele, ele vai, não, a moto não está aqui, a moto está lá na esquina. Então, o som alto, ele até escuta, mas com um distanciamento de som de 30 a 40 dBs. Então, assim, a necessidade do aparelho auditivo, tanto para a criança quanto para o adulto, quando nasceu, realizar o primeiro exame para já adaptar no bebê. E no idoso, detectou a perda, adaptar o aparelho também, pelo fato de poder sofrer acidentes. Sim. E o que é o distúrbio, Marcelo, Juliane, do processamento auditivo? O distúrbio do processamento auditivo, ele pode ser uma perda auditiva? Sim e não. Porque existem pacientes que têm alguns problemas cerebrais, onde o paciente tem uma audiometria, o exame realizado em pacientes maiores para detectar a perda auditiva, audiometria tonal, de tonzinhos, barulhinhos, e vocal, aonde o fonoaudiólogo fala palavras e o paciente repete. Quando você realiza o exame, o paciente tem a audição normal. Mas aí chega a mãe. Eu falo com ele o dia inteiro. Fulano, na quarta chamada, ele olha para mim e fala assim, por que a senhora está gritando meu nome? Por quê? Não é um problema de audição, você faz a audiometria, tá normal, mas o processamento, a parte cerebral, não está realizando essa somatória de sons e trazendo a compreensão. O paciente, ele tá ali, sabe que tem uma pessoa chamando, mas na quarta chamada, ele vira e responde. Por quê? Ele leva um tempo para processar, ele leva um tempo para juntar, para reconhecer o próprio nome. E depois ele ainda fica bravo, porque ele vê que o som que a pessoa chegou na quarta chamada já tá bravo. Já estão brigando comigo, por quê? Agora que eu te escutei. Então, assim, tem pacientes que a audiometria dá normal, mas aí já é um problema cerebral. E a pessoa nasce com isso ou ela desenvolve?
nasce, né? É uma questão do processamento, de como se processa, né? Você tem algumas questões que podem ser adquiridas, então quando tem alterações vasculares, alguns processos demenciais, mas geralmente isso é uma questão da construção, né? Certo. Você falou sobre os aparelhos, eles servem para todos os tipos para todos os casos? Não. Quando você tem um bebê, o bebê ele de 0 a 6 meses, ele realiza o teste da orelhinha, assim que ele nasce, até 6 meses, o exame, o bebê tem que estar dormindo, não pode estar mastigando, não pode estar mamando, faz o exame, o fonoaudiólogo realiza o exame, faz a miatoscopia, vê se não tem nenhuma obstrução, coloca uma sondinha do tamanho do ouvidinho do bebê, em um aparelhinho, aí faz o exame e sai o laudo que essa criança tem uma perda auditiva. O bebê, quando ele é recém-nascido e até 6 meses de idade, todo o conduto auditivo é muito mole e extrai informação. Lembrando que eu já falei que músculo que fica parado atrofia. Então, o músculo auditivo já nasceu com uma perda. Se eu não colocar o aparelho, o que é o aparelho? Realiza uma musculação com um som metalizado, não é o som natural, porque o órgão tem um tipo de som. E o aparelho é um som metálico. Então, a criança nasce com uma deficiência. A orelha, o ouvido interno, externo, médio, tá tudo em formação. Você coloca o aparelho auditivo vibrando. Você começa a fazer uma musculação dentro dessa orelhinha. Ela vai crescer, fazendo mais força contra essa vibração, e essa audição vai se formar mais do que se eu pegar um paciente de 15 anos que nunca foi aparelhado. A chance do bebê se tornar um ser audível com 2, 3 anos é maior do que eu pegar um paciente de 15 anos que nunca usou aparelho, que eu vá colocar e realizar o processo. Essa cóclea, toda a membrana ciliar, tudo lá dentro, tem menos chance de vir a se formar do que do bebê, tá? Então, assim, são casos diferentes, mas peguei o paciente de 15, posso aparelhar? Não teve condição, agora a gente vai aparelhar? Sim. Se você não aparelha, qual que é a parte boa ou ruim da história? Músculo que fica parado atrofia. Então, eu cheguei com 15 anos. Hoje eu estou com uma perda de severa a profunda. Com 20 anos, a minha perda que era de severa a profunda, já está profunda. Então, a tendência de uma orelha parada, sem aparelho, piorar? Sim. Você coloca o aparelho, a perda auditiva ela não piora. Se você usar como se fosse um órgão, eu vou levantar cedo, vou colocar o aparelho, vou tomar banho, vou colocar o aparelho. Existem pacientes que eu indico à noite, porque são idosos. Vai ao banheiro e cai no meio do caminho, não consegue achar um celular, ou já tem a função celular no próprio celular, então você não precisa nem levantar o celular até o ouvido. Por Bluetooth, uma canetinha que às vezes fica na camisa, eles apertam e conseguem chamar o socorro. Então, assim, são situações que você tem que adequar ao paciente. Porém, devemos aparelhar sim, mas existem casos que tem procedimento cirúrgico para depois colocar o aparelho. Então, tem que analisar esse caso junto ao otorrino, ao fono, ver qual vai ser o melhor aparelho para a perda. Quanto menor o aparelho, menor é a perda do paciente. Quanto maior o aparelho, maior a perda do paciente. Maior necessidade de amplificador sonoro. Entendeu? Então, assim, na população, qual que é a maioria hoje de perdas? Nos idosos, tá? Então, assim, exposição de ruído. Quem? Que é o da população em base de serviço. Quem trabalha dentro da parte de avião, tanto externo como interno, que eles ficam expostos de 130 a 140 dBs.
Isso tem a ver também com a exposição ao som. Isso. Pessoal, nós continuamos com a Juliane. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, ela vai continuar falando sobre perda auditiva. E a gente se despede agora do Dr. Marcelo. Marcelo, obrigada por participar até agora. É sempre um prazer, Glaucia. O prazer é nosso, Marcelo, ter você aqui no programa. Você aí de casa, continue. A Juliane vai responder as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. A gente já volta.